Beleza, então estamos gravando mais uma aula na disciplina de Comunicação de Dados 2. A gente está falando aí já há alguns dias sobre o endereçamento IP nas suas duas formas atuais, né? O IPv4 e o IPv6. Estamos esgotando aqui as discussões a respeito do endereçamento IPv6. Então, mostrei para vocês a estrutura do IPv6 com 128 bits, também divididos, né, em dois grandes grupos, né? Um grupo que identifica um prefixo de rede e um outro grupo que identifica a interface na qual o endereço IPv6 teria sido configurado. Falamos também que são três os tipos dos endereços IPv6, né? O tipo unicast, que é comum também ao IPv4, né? E esses endereços unicast servem para identificar um único dispositivo e uma rede, né? Nós vimos que os endereços unicast, eles podem ser de vários tipos. Falamos aqui de dois deles em particular, né? O endereço de link local, tipicamente aqueles endereços que começam com o prefixo FE80, e esses endereços de link local, eles só têm validade numa rede local. Vimos também os endereços unicast global, que são endereços que, assim como aconteceu no início, né, da internet, com o endereçamento IPv4, são endereços que identificam os dispositivos de forma exclusiva no mundo, né, global, por isso esse nome global. É uma máquina que utiliza um endereço IPv6 global, ela tem certeza que aquele endereço é dela e ninguém no mundo utiliza outro endereço igual. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre os endereços multicast, que também existem no endereçamento IPv4. Tá? Então, quando a gente fala de transmissão multicast, é importante vocês se lembrarem, né, que estamos falando de uma máquina, né, por exemplo, um roteador, poderia ser um host qualquer desse aqui, transmitindo para um grupo de máquinas, um grupo de outras máquinas. Então, nessa topologia, eu tenho aqui 5 dispositivos, né, o roteador e mais 3 computadores e uma impressora. E aqui eu poderia ter uma comunicação unicast, no sentido de que qualquer um deles enviaria uma informação diretamente para o outro, especificamente para um outro. E podemos ter, então, essa transmissão para grupo. Né? Lembrando, no IPv6 não existe endereço broadcast. No IPv6 não existe endereço broadcast, tá? Só existe multicast. Porém, eu posso simular broadcast usando um tipo especial de endereço multicast, que é esse tipo que está sendo mostrado aqui. Ó. Então, existe um endereço multicast chamado all nodes, né? Em inglês, né? Todos os nós. E o endereço multicast que identifica todos os nós são dois tipos, né? Tem esse endereço aqui, o multicast atribuído, e tem esse daqui, multicast solicited node, né? Esse endereço all node é exatamente esse daqui, ó. FF02 2.2.1. Tá? Então, quando a gente faz um encaminhamento de uma mensagem para esse endereço de destino, subentende-se que todos os nós, né, todos os dispositivos que tiverem IPv6 habilitado vão processar esse pacote, vão analisar esse pacote. Tá? Ou seja, esse multicast all nodes, ele se comporta como um endereço broadcast IPv4, que a gente falou anteriormente. Tá? Então, esse é um tipo. Né? Grupo multicast all nodes. Existe um outro grupo multicast, que está sendo tratado aqui,
que é o grupo multicast all routers, né? Ou seja, quando a gente esse endereço de grupo multicast o endereço de grupo multicast que identifica esse all hosts é esse aqui, ó, FF02 2.2.2. Quando a gente manda uma mensagem para este endereço IPv6, todos os roteadores presentes na rede vão receber esse pacote, somente os roteadores. Tá? Os endereços, os demais equipamentos, né, hosts, não irão responder por mensagens enviadas para esse grupo. Tá? Então, aqui temos dois tipos de endereços multicast para começar a nossa discussão. Né? O all nodes, é esse aqui, que se comporta como se fosse um broadcast, tá? E o all routers, né? Que é esse daqui, que é direcionado para os roteadores na rede. Bom, a gente falou em aulas passadas, né? Que, por exemplo, quando eu vou configurar um dispositivo para obter automaticamente o seu endereço IPv6, a gente pode utilizar um método, o SLAAC, né? SLAAC, um método de autoconfiguração. E nesse método de autoconfiguração, o host que vai obter o endereço IP automaticamente, ele envia uma mensagem para o roteador, né, chamada de solicitação de roteador, né, RS, Router Solicited. E como ele não conhece ninguém na rede, ele não sabe se tem roteador na rede, o que ele faz é enviar essa mensagem para esse endereço IPv6 aqui, ó. Então, quando a gente configura uma máquina para obter o endereço IPv6 automaticamente, o que ela faz? Ela manda uma solicitação para esse endereço aqui, que é o endereço de multicast. Né? Só que é o endereço de multicast que vai ser aceito apenas por roteadores. Então, a mensagem vai viajar pela rede e todos os roteadores que estiverem presentes, né, nessa rede vão analisar essa mensagem e enviar uma resposta. Né? A resposta, no caso, é uma mensagem do tipo RA, né? Router, né? Announcement, né? Anúncio de roteador. E nessa mensagem, como a gente viu também na aula de quarta-feira, o roteador envia informações suficientes para que o host possa se autoconfigurar. Tá? Um outro tipo de mensagem multicast, né, é o Solicited Node, que é semelhante ao Nodes, né? Como é que é? Ao Nodes, isso, que é semelhante ao Nodes, tá? Ou seja, todo mundo recebe essa mensagem, todo mundo vai analisar essa mensagem, ou seja, como se fosse um broadcast, tá? Só que nesse tipo de mensagem é especificado, né, de uma forma ou outra, o endereço IP com o qual eu quero me comunicar, tá? De maneira que algumas máquinas podem responder uma mensagem desta e outras não. Tá? Então, nesse tipo de mensagem multicast, o quadro Ethernet que vai ser utilizado para transportar esse pacote IPv6, ele vai usar o endereço de multicast especial, o endereço multicast e Ethernet, não tem nada a ver com IPv6. Tá? Mas por meio desse endereço multicast especial, a placa de rede dos nossos computadores podem decidir se vão ou não abrir aquele pacote. Né? Vão decidir se vão inspecionar aquele pacote. Tá? Então, diferentemente do All Nodes, onde eu mando e todo mundo abre o quadro para verificar o que tem aqui dentro, com a mensagem de multicast Solicited Node, todo mundo vai receber isso daí, porém, somente aqueles que tiverem uma identificação específica, né, especial, é que vai abrir aquele quadro e analisar o conteúdo do pacote. Em que situações essas mensagens são utilizadas? A gente vai ver isso já já. Antes disso, né, é importante a gente falar de um outro protocolo, que é comumente utilizado junto com o protocolo IP como forma de apoio, né, que é o protocolo ICMP. O protocolo ICMP
é o protocolo de controle de mensagens da internet, tá? Então, ICMP, vou pegar a sigla dele aqui, ó. Vocês, né? Internet Control Message Protocol. Vou colocar no chat aqui para vocês. Isso aí, coloquei no chat, tá? Internet Control Message Protocol, né? Então, protocolo de controle de mensagem da internet. Bom, esse protocolo é usado em várias situações. Uma delas, a gente já falou aqui, é quando, por exemplo, a gente usa o ping. Quando a gente faz um ping, a gente escreve lá, né? Ping e um número IP de uma máquina qualquer, né? Então, nesse momento, o comando ping, né? O ping é um aplicativo, né? Ele vai utilizar, ele vai usar o protocolo ICMP que tem nas nossas máquinas para poder fazer aquilo que se propõe fazer, o ping, né? Ou seja, manda um pacotinho, né? Para verificar se o host, né, com o número IP que eu especifiquei, se ele está ativo. Então, quando eu faço um ping, a máquina de origem manda o que a gente chama de solicitação de eco, né? Uma mensagem ICMP com essa característica. Está pedindo para que quem receber aquele pacote é como se fosse um eco, né? Bateu, voltou. É só para testar. Ele não tem que preparar nenhum tipo de conteúdo, como, por exemplo, a gente faz uma solicitação numa página web. Então, isso vai chegar lá no destino. E se o destino estiver operacional, ele responde com uma outra mensagem ICMP de resposta de eco, né? E essa resposta é utilizada pela origem para saber, por exemplo, né, o principal, se o host está ativo, e também dá para poder ter algumas informações estatísticas, né? Então, eu posso saber, por exemplo, quanto tempo o ping, né, a mensagem de ida, né, a solicitação de eco e a resposta de eco gastaram para poder retornar, tá? Quer ver? Deixa eu mudar o compartilhamento aqui para poder mostrar para vocês a minha tela aqui de terminal. Então, por exemplo, se eu fizer um ping, né, no site da Google, no DNS da Google, né, 8888, né, então eu vou ter isso daqui, ó, esse comando fez o que eu mostrei na simulação agora há pouco. Então, saiu a mensagem de solicitação de eco da minha máquina, foi lá no servidor DNS da Google, que pegou e mandou uma resposta de eco para a minha máquina, né? Então, isso foi lá no servidor da Google e voltou. Quando chega na minha máquina, que informação que eu tenho? Bom, primeiro, eu sei que o servidor da Google está disponível no momento. Ele respondeu. Resposta de 8888, que foi o IP que eu pinguei aqui, né? Eu sei que foram enviados 32 bytes. Então, a minha máquina preparou um pacotinho pequenininho, com 32 bytes, né? Na verdade, preparou 4 pacotes e mandou um pacotinho de cada vez, tá? E eu sei que o tempo que se gastou para o pacotinho sair da minha máquina, viajar pela internet, chegar no servidor da Google, ele pegar e preparar uma resposta, essa resposta viajar no sentido oposto e chegar na minha máquina, isso levou apenas 5 milésimos de segundo. 5 milésimos de segundo. Então, esse tipo de estatística eu tenho, tá? E o TTL foi de 113, né? O que é o TTL? O TTL é aquele campo que existe no cabeçalho IPv4, né? Aqui eu estou usando IPv4, que serve para poder ser usado, né, pelos roteadores para poder verificar se o pacote não está perambulando pela internet em círculos, né, de forma que eu tenha que retirá-lo. Então, esse valor TTL, né, Time to Live, né, ele é gerado pela minha máquina, então esse 113 aqui foi gerado pela minha máquina, tá? Ele viaja pela internet em direção ao destino que eu especifiquei, e a cada roteador pelo qual o pacote passa, esse valor ele é diminuído em 1 unidade. Então, ele sai daqui com um determinado valor, e ele
ele é diminuído, né, em cada um dos roteadores. Então, se ele sair de 113, o primeiro roteador que ele passar, isso cai para 112, né? Se ele passar, quando chegar no próximo roteador, cai para 111, né? E assim por diante. Para que isso? Como eu falei agora há pouco. Se por um acaso o pacote ficar em loop pela internet, isso pode acontecer, esse valor vai sendo diminuído até chegar em zero. E quando chega em zero, o roteador que fez esse procedimento, né, transformar esse TTL em zero, ele descarta o pacote, né? Ou seja, ele elimina esse pacote da internet. Tá? Então, o ping, ele me dá essas informações. Além disso, ele dá uma estatística aqui. Ó. Ele diz aqui, ó, foram enviados 4 pacotes da minha máquina, foram recebidos 4, então teve resposta de 4, então quer dizer que 0% de perda, maravilha. Né? O tempo mínimo foi de 5 milissegundos, o tempo máximo foi de 5, e a média foi de 5 também, porque foi tudo 5, né? Se eu fizer o ping, por exemplo, vamos pegar aqui uma outra máquina, não sei, o Facebook, não sei se vai ser tão rápido quanto, né? Está na casa de 5 milissegundos também. A internet está boa aqui hoje. Deixa eu ver se tem um site aqui que possa ser mais lento. Sei lá. O site do Japão. Vou pegar o site do Japão, só para tentar forçar aqui mais longe. Algum que tenha... Aqui, ó, esse site aqui, ó, do Japão. Deixa eu pegar aqui a URL dele, copiar e vou colar. Olha só. Então, olha só, aqui tem uma pequena variação no final, né? Então, ó, olha, eu fiz um ping no site do Japão, só para poder buscar um tempo maior. Foram 4 pacotes, é o padrão do ping do Windows, tá? Gastou um tempo maior, né? Foi 26 milissegundos para ir lá no Japão e voltar, contra 5 milissegundos aqui. Foi 5 vezes mais, né? Um tempo 5 vezes maior. Apesar, embora seja 5 vezes maior, é um tempo muito pequeno para ir lá no Japão e voltar, né? É bastante impressionante como é que a velocidade, né, da internet ela é grande. Tá? Observe aqui na estatística, né, que o tempo mínimo foi 26 e o máximo foi 27. Ele mostra aqui que o máximo foi 27. A média, como foi a maioria 26, né, ficou em 26 também. Tá? Eu posso, se quiser, deixar isso aqui pingando por mais tempo, né, para que eu tenha uma visão estatística melhor. Né? Então, ó, 26, 28, 26, 27, né? A maioria é 26. Né? Se eu começar a fazer um download aqui, de alguma coisa, deixa eu pegar aqui uma coisa maior aqui. Eu vou fazer um download desse vídeo da aula que eu dei agora há pouco, né? Vou começar a fazer o download dele aqui, ó. Só para ver se atrapalha um pouco esse tempo. Ó, tá fazendo um download. Mesmo assim, o tempo está pequeno, porque os pacotinhos são tão pequenininhos que eles acabam não sendo influenciados por esses downloads aqui. Hoje a internet está boa, né? Porque tem dia que está terrível. Né? E aí isso daqui fica pingando, fica oscilando mais do que isso daqui. Tá? Mas, enfim, eu posso deixar ele em processo de ping aí, contínuo. Tá? Contínuo. Parece que parou. Será que parou? Seria interessante. E em geral, a gente faz isso quando a gente está com algum tipo de problema, né, na conexão e a gente quer monitorar, por exemplo. Eu quero acessar esse site eu não estou conseguindo acessar. O que está acontecendo? Será que é problema aqui na minha casa, no meu provedor? Né? Eu posso fazer alguns tipos de teste, por exemplo, de acessibilidade. Né? Às vezes o site está fora do ar. Né? Então, na hora que terminar aqui o download, se ele vai voltar a fazer ping. Que aparentemente ele travou. Ele parou. Parece que parou. Eu pausei aqui sem querer. Tá? E quando eu faço um ping, vamos dizer assim, infinito, como eu fiz aqui, ó, eu só consigo interromper dando um Ctrl+C. Tá? Então, olha só. Foram 46 pacotes enviados, 46 recebidos, 0 de perda. O tempo mínimo foi 26, o tempo máximo 28, e a média ficou em 26, porque a maioria aqui foi 26 também. Tá? Então, a ideia do ping, cadê? A ideia do ping
é essa que eu mostrei aqui, e ela vale para fazer um ping local, ou fazer um ping remoto, e como vocês viram aqui agora há pouco, eu posso fazer um ping numa máquina lá do Japão, para testar a conectividade. Tá? Para isso, utiliza-se esse protocolo aqui, o protocolo ICMP. Né? Então, o IPv4 tem o ICMP v4, e para o IPv6 tem o ICMP v6. Né? Se eu fizer um ping em um endereço IPv6, né, eu vou usar esse protocolo aqui. Bom, então, voltando àquele exemplo que nós falamos na aula passada, né? Então, quando eu configuro uma máquina para ela obter endereço IP automaticamente, o que ela faz? Ela envia uma mensagem de solicitação de roteadores. Ela precisa saber se existe algum roteador na rede dela, porque é este roteador que vai ter a incumbência de informar para ela qual é o prefixo de rede IPv6 que ela vai utilizar. Tá? Então, o que essa máquina faz? Ela manda uma mensagem multicast, que eu falei agora há pouco, né? Do tipo all routers, tá? Mas ela manda uma mensagem, essa mensagem RS, né? Router Solicited, é uma mensagem ICMP, tá? É a mensagem ICMP. Então, é uma mensagem de solicitação de roteador, é uma mensagem ICMP, tá? Isso daqui vai ser colocado dentro do pacote IPv6 destinado a esse grupo multicast. Então, isso vai para o roteador. Aí o roteador recebe essa mensagem aqui de router solicited, né? Solicitação de roteador. E aí ele manda uma mensagem, né, de anúncio, tá? Interessante, ele não manda essa mensagem de anúncio para a máquina que solicitou o roteador. Ele manda essa mensagem de anúncio para o multicast all nodes, ou seja, ele manda para todo mundo. Né? Quer dizer, essa máquina aqui, ela solicitou informações de prefixo IPv6 para o roteador. Ele responde para todo mundo, por quê? Porque se essa máquina, se outras máquinas estiverem precisando, ela já pode aproveitar esse pacote que vai se espalhar pela rede e já fazer as suas autoconfigurações automaticamente, sem precisar cada uma delas mandar uma mensagem como essa. Então, agiliza o processo. Outra situação onde eu vou usar o ICMP, além de ping, né, que eu falei agora há pouco, é a mensagem de solicitação de vizinho. Né? Para que serve isso? Nós vimos aí em aulas passadas o protocolo. Nós vimos que quando uma máquina vai se comunicar com outra e ela só conhece o endereço IP da outra máquina, ela precisa, de alguma forma, descobrir qual é o endereço físico da outra máquina. E no caso do IPv4, isso é feito por meio do protocolo ARP, que a gente falou lá atrás. Então, a máquina envia uma mensagem de broadcast, uma mensagem ARP de broadcast. Essa mensagem, então, se espalha pela rede. Nesta mensagem de broadcast, a máquina de origem, ela pergunta, né, quem tem o endereço IPv4. Todo mundo analisa essa mensagem e quem não for dono do endereço IPv4 informado, descarta, ignora a mensagem, e o dono daquele endereço IPv4 responde, né, responde dizendo qual é o endereço MAC dele. Então, no caso do IPv4, quando uma máquina precisa descobrir o endereço físico da outra, ela usa o ARP. Tá? No caso do IPv6, não dá para usar o ARP, porque o ARP é um protocolo mais antigo e ele foi preparado para que apenas para que possam ser usados endereços IP de 32 bits de tamanho, típico do IPv4. Tá? Como o IPv6 tem um tamanho de endereço maior, então não cabe dentro da mensagem ARP. Então foi criado uma mensagem ICMPv6 chamada de mensagem de solicitação de vizinho. A ideia é a mesma do ARP. A máquina de origem, ela sabe qual é o endereço IPv6 com o qual ela quer se comunicar, mas ela precisa saber o endereço MAC. Então, o que ela faz? Ela produz
uma mensagem XMP de solicitação de vizinho, onde ela coloca o endereço IPv6 que ela conhece, né, da máquina com a qual ela quer se comunicar, e envia para um multicast solicited node, né, que é aquele tipo de mensagem que vai se espalhar pela rede, mas só quem for o dono desse endereço IPv6 é que vai receber esse pacote e vai responder com uma mensagem de anúncio de vizinho. E olha só, essa mensagem ela é uma mensagem unicast. Por quê? Porque quem solicitou o vizinho não sabia onde o vizinho estava, mas ele informou qual é o endereço MAC dele. Então, o vizinho responde especificamente para o endereço MAC que foi informado pela máquina de origem, né? Usando o ICMP também, tá? Aqui está ao contrário, né? Aqui ficou ICPM, tá? Está ao contrário. O correto é isso aqui, ó. ICMP. Ficou invertido aqui as letras. Então, ela usa o ICMP, mas coloca essa mensagem ICMP dentro do pacote unicast do protocolo IP. Tá? Olha só. Uma outra coisa interessante, né? Quando a máquina cria o seu próprio endereço IP, que eu expliquei para vocês na aula passada, ela faz isso usando algum tipo de algoritmo, né? Ou pode ser pode ser um algoritmo que gera endereços totalmente aleatórios, ou pode ser um algoritmo como aquele EUI64, que gera o endereço IP baseado na placa de rede, baseado no endereço MAC da placa de rede do dispositivo. Tá? Em qualquer uma das circunstâncias, recomenda-se que seja enviada mensagem, né, de detecção de endereço duplicado. Como assim, mensagem de detecção de endereço duplicado? Como a máquina acabou de criar um endereço por conta própria, ela precisa ter certeza que aquele endereço não está sendo usado por ninguém na rede. Né? Então, o que ela faz? Ela envia, né, uma mensagem, né, chamada mensagem DEAD, né, que, na verdade, essa mensagem consiste em mandar uma solicitação de vizinho. Né? Então, ela faz o seguinte, ela acabou de criar o endereço IP dela. Então, ela manda uma mensagem de solicitação de vizinho com aquele endereço IP que ela criou. Qual é a intenção da máquina? Saber se tem algum vizinho dela que está usando aquele endereço IP. Ela acabou de criar o endereço IP e fez uma solicitação de vizinho com aquele endereço. Se alguém responder, significa que tem alguém usando o endereço que ela criou. Então, ela vai ter que mudar o endereço. Tá? Vai ter que trocar o endereço. Se ninguém responder, ela vai entender que não existe dispositivo com o endereço que ela criou, e, portanto, ela pode fazer uso daquele endereço. Ela entende que não houve duplicidade de endereços IP, IPv6. Ela entende que aquele endereço que ela usou, que ela criou, ela pode utilizar sem problema algum. Tá? Então, se uma mensagem de anúncio de vizinho não for devolvida quando ela faz uma solicitação de vizinho, então o endereço unicast, né, que ela criou, ela considera que é único e que é aceitável para o uso na rede. Tá? Bom, estava falando do ping agora há pouco, né? Para que serve o ping? O ping serve para várias coisas, né? Primeiro, uma das utilidades do ping, testar a pilha local. Quer dizer, eu tenho meu endereço IPv4, IPv6 configurado, né? Eu tenho uma estrutura de protocolo dentro da minha máquina, conforme o modelo de referência que eu mostrei para vocês, né? Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, né? Camada de acesso à rede. E eu preciso saber se está funcionando isso na minha máquina, antes de tentar me comunicar com a internet. Né? Eu posso fazer um ping no endereço, que eu já falei para vocês também, que é o endereço de loopback. Tá? Então, se eu fizer um ping no endereço 127.0.0.1, eu estou, na verdade, testando a conexão na minha própria máquina. Quando eu faço isso e tenho resposta, o que eu posso deduzir com essa resposta? Que a minha máquina está funcionando de forma correta. Que a pilha de protocolos que eu tenho dentro da minha máquina está funcionando de forma correta. Tá? Esse, então, é o endereço de loopback. É o endereço que a própria máquina responde. Tá? Eu posso fazer isso com o endereço IPv6.
O endereço loopback PB6 é esse daqui, ó. 2.2.1. Tá? Se responder, como está respondendo, eu tenho certeza que o protocolo PB6 da minha máquina está funcionando direitinho. Tá? Então, o ping pode ser usado para fazer um teste na pilha local. Né? Testar se a minha máquina está funcionando corretamente, se comunicando corretamente. Eu posso fazer um teste para testar a conectividade na rede local. Né? Que isso é muito interessante para poder verificar, tentar resolver algum problema. Tá? Então, como é que eu faço? Primeira estratégia que eu faço, que eu utilizo, primeiro é testar o endereço loopback. Testar o meu endereço IP local. Se tiver, local assim, na minha máquina, como eu fiz aqui agora. Tá? Se funcionar, o ideal é fazer um ping no roteador. Por que no roteador? Porque o roteador é aquela máquina que a gente sabe que vai estar funcionando 24 horas por dia, pelo menos espera-se isso. Tá? Então, é a máquina que tipicamente vai responder. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui as minhas configurações. O meu roteador é o gateway padrão. É esse cara aqui. Tá? Então, se eu fizer um ping que é do meu roteador, eu espero obter uma resposta. Tá? Ó. Por que eu faço ping nele? Porque é a máquina que eu espero que esteja funcionando, né? Que esteja ativa nesse momento. Tá? Eu posso pingar em outras máquinas? Posso, mas eu não sei se essa outra máquina está funcionando. Tá? Por que eu estou fazendo isso aqui no roteador? Porque eu quero testar a conectividade na rede local. Então, quando eu faço isso, quando eu faço um ping no roteador e ele responde, eu posso deduzir que a minha rede local está beleza. Então, a estrutura que eu tenho aqui na minha casa está beleza, está funcionando. O roteador respondeu. Né? Eu poderia testar, fazer um ping em outra máquina, por exemplo, a máquina 50, eu poderia. Tá? Mas olha, está dizendo aqui, ó, esse número IP aqui é o número IP da minha própria máquina, tá? Está dizendo que o host destino é inacessível, ou seja, ele está dizendo que não está conseguindo acessar essa máquina. Né? Quer dizer que a minha rede local está com problema? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Por quê? A única conclusão que eu tiro é que essa máquina não está ativa no momento. Mas eu não sei se ela está ligada. Eu não sei se está ligada. Eu vou pingar aqui, ó, uma outra máquina, a máquina 109. Né? E olha só, eu tenho ping funcionando. Tá? E por que eu tenho ping funcionando? Porque essa máquina aqui está ativa. Eu sei que ela está ativa, tá? Nesse momento. Então, fazer ping numa rede local usando o endereço de uma máquina não é o melhor teste, porque eu não sei se aquela máquina está ligada ou não. A não ser que eu queira testar a conectividade com a máquina. Se eu quiser testar a conectividade, né, com a rede local, eu quero verificar se a minha rede local está funcionando, o melhor teste de ping que eu faço é com o roteador. Tá? Mas o roteador pode não responder? Pode. Ele pode não responder. Significa que a rede não está funcionando? Também não. Pode ser que eu tenha um problema específico no roteador, que é menos comum. Tá? E pode ser também que o roteador esteja configurado para não responder ping, que é muito comum. Tá? É comum de acontecer isso. Então, eu faço o teste tipicamente apontando para o roteador, que normalmente ele vai responder. Tá? É a máquina que eu espero que esteja ligada 24 horas na minha rede local. Se ele responder, maravilha. Se ele não responder, eu preciso investigar se tem algum problema com ele ou se ele está configurado para não responder ping. E aí eu poderia fazer ping numa outra máquina que eu tenha certeza que esteja conectada na rede naquele momento. Diga, Daniel. Kleber, uma pergunta. Você sabe me dizer qual que é a diferença entre tempo esgotado e o host não inacessível? Tem alguma diferença? Tem. Essa mensagem que apareceu aqui, né, significa que a minha máquina, né, ó, essa resposta aqui, Daniel, ela veio desse endereço IP que é da minha máquina, tá? Da minha máquina. Vou te mostrar aqui, ó. Olha só a configuração da minha máquina, tá aqui, ó. Esse é o meu endereço IP, tá certo? Então, essa mensagem aqui, ela diz para mim, né, qual a interpretação que a gente tem que fazer?
que a minha máquina, ela está me dizendo que não consegue alcançar esse destino. Ela não consegue alcançar esse destino. Por que razão, eu não sei. Essa mensagem, ela, digamos assim, ela é meio vaga. Ok, Daniel? Sim, essa é vaga. Quando eu recebo uma resposta de timeout, tá? A dedução que eu tenho que chegar é a seguinte: a minha máquina enviou o pacote para o destino que eu especifiquei e a resposta não retornou dentro de um tempo limite de espera, que tipicamente é de 1 segundo. Então meio que está registrado esse PI. Ele só não Oi? respondeu. Meio que está registrado esse PI, tipo, um Não, rotina. esse endereço IP aqui, na verdade, eu não tenho a menor ideia do porquê que ele não respondeu. A Não, minha sim. máquina não conseguiu estabelecer vamos dizer assim, uma lógica para a falta de resposta desse dispositivo. Entendi. É o seguinte, a Entendeu? questão é tempo esgotado, quer dizer que ele está em algum lugar, só que não deu a resposta. É Não, assim, não, né? não necessariamente isso. Quer dizer que a minha máquina mandou o pacote e, passado o tempo limite, não chegou resposta. Quer dizer, o destino pode estar em algum lugar, como você disse, e não respondeu, tá? Ou pode estar em algum lugar e a rede está muito lenta e o tempo de ida e volta foi maior do que esse tempo limite, tá? Ou ele pode não existir e a máquina mandou o ping e não teve resposta e está me dando um relatório de timeout. Entendi. É Tá? menos vago, então, quando dá timeout, é menos vago. O timeout, na verdade, você pode concluir o seguinte: ó, o tempo limite estourou. Então, eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Eu precisaria de alguma máquina com tempo muito alto de resposta para testar. Mas, por exemplo, quando eu faço um ping, eu tenho aqui algumas possibilidades. Tá? Então, o "-t", que eu usei agora há pouco, tá? Eu posso aumentar o tempo de timeout. Ó. O tempo de timeout, acho que tipicamente é 1 segundo. Tá? É 1 segundo. Mas eu poderia aumentar. Então, por exemplo, se você fez um ping e recebeu como resposta timeout, e você está desconfiando, e você tem certeza que a máquina está ligada, está funcionando, tá? Mas você tem alguma suspeita de que a sua rede está com muita lentidão, você poderia fazer o ping a máquina, tá? E colocar esse parâmetro aqui, ó. Menos W e um valor, né? Um valor em milissegundos, tá? Então, se eu quero fazer a minha máquina esperar por 5 segundos, eu colocaria 5.000. Então, eu estou fazendo um ping, direcionando esse ping para essa máquina aqui, e estou dizendo que antes de dar timeout, ela vai esperar 5 segundos. Tá? Aqui no caso, como a mensagem foi diferente, possivelmente não vai mudar. Tá? Mesma coisa. Mas se tivesse dando timeout, ao invés dele ficar mostrando essas mensagens a cada segundo, ele iria esperar por 5 segundos, o Daniel. Ok? Deixa eu ver aqui. Ó. Se eu fizer um ping, Ok. aliás, o do Google está funcionando. Eu precisaria de ver alguém que não está funcionando, né? Que a minha máquina tentasse. Mas agora, de cor, eu não sei. Né? Quem eu poderia testar? Sei lá. Vou colocar um número aleatório aqui, sei lá, 130.40.40.40.40. Isso vai dar timeout. Deu timeout, tá vendo? Tô vendo. Tá? Então, assim, mais ou menos, né? Ele tá esperando por 1 segundo. Né? Se bem que eu acho que está esperando mais. Pelo tempo que demorou aqui, ele tá esperando aí, entre uma resposta e outra. Opa, cliquei errado. Entre uma resposta e outra, ele esperou alguns segundos. Né? Se eu mudar isso aqui e colocar menos W 5.000, ele vai esperar entre uma resposta e outra por 5 segundos. Ó. Mais ou menos 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi mais, né? É assim, é porque eu estou contando aqui, eu não sei se estou cronometrando certo, tá? Mas olha, tá observando que ele está gastando mais tempo para
mostrar a resposta? Sim, sim. Inclusive, eu não Tá? sabia dessa ferramenta aí, é muito É. útil. Sem Beleza. dúvida. Então, eu selecionei, eu esqueci. Quando eu seleciono, ele para. Ó, mais ou menos 5 segundos para poder gerar uma resposta. Tá? Então, quando dá timeout, caso a minha suspeita seja de que a máquina está funcionando, mas eu tenho um problema de lentidão na rede, eu posso aumentar o tempo de espera. E aí, se for esse o problema, lentidão, provavelmente eu vou ter resposta do ping. Se eu aumentar o tempo aqui, como eu aumentei, e continuar dando timeout, é um forte indício de que realmente a máquina não está funcionando. Ela está inoperante. Ok? Ok. Bom, então quando eu quero testar a conectividade na rede local, né, eu posso fazer um ping em qualquer máquina da rede local, mas a recomendação é que você faça um ping no roteador, no seu gateway padrão, porque é uma máquina que vai estar ligada, espera-se que ela esteja ligada o tempo todo. Né? Remotamente, como eu mostrei agora há pouco, né, com o servidor da Google, né, o que acontece? O pacote sai da minha rede local, passa pelos switches, passa por roteadores, dependendo da distância que o destino está, podem ser muitos, tá? Chega na rede local do destino, o destino recebe, é a mesma ideia, tá? E aí responde, né? A tendência é que demore mais, por quê? Porque o caminho é mais longo, passa por mais dispositivos, né? Os roteadores têm que fazer roteamento, né? Então, a ideia é que demore um pouco mais, mas o conceito do ping é o mesmo. Quando eu faço o ping, como aconteceu aqui, numa máquina remota, e eu tenho resposta, isso é um indicativo muito legal, porque eu sei que todos os equipamentos que estão no caminho entre a minha máquina e o destino estão funcionando. Então, nesse caso, quando eu recebo a resposta do ping que eu dei nessa máquina aqui, eu posso concluir que não somente essa máquina está funcionando, mas que esse switch está funcionando, que esse roteador está funcionando, que esse outro switch está funcionando. Porque os pacotes, o pacote passou por todos eles. Se algum deles estivesse com problema, eu não receberia a resposta. Tá? E aí, para saber qual deles está com problema, aí não é o ping mais que eu vou utilizar. Né? Então, olha só, quando eu fiz o ping nessa máquina aleatória, eu recebi aqui um timeout, né? O que significa? Significa que essa máquina não existe? Não necessariamente. Tá? Significa que entre a minha máquina e esse endereço IP, alguém não está funcionando. Pode ser essa máquina, que eu desconfio que seja, pode ser algum roteador no meio do caminho. Tem como eu saber, né, onde estaria o problema? Tem. Né? É o próximo comando aqui. Ó. Então, existe outro comando, muito comum de ser utilizado pelos administradores de rede, que é o comando traceroute, né? Que ele testa o caminho, ele não testa somente a máquina, ele testa o caminho. Né? Então, ele faz o seguinte, ó, ele envia um pacotinho com o TTL igual a 1. Por que ele manda o pacotinho com o TTL igual a 1? Lembra que eu falei agora há pouco? O TTL é um campo que existe no cabeçalho IPv4, tá? Que é utilizado pelos roteadores para poder descartar o pacote quando suspeita-se que esse pacote está em loop na rede. Ele está circulando aí, perambulando infinitamente pela rede. Então, para ele não ficar, de fato, infinitamente circulando, os roteadores vão pegando, vão diminuindo o valor desse campo TTL, de forma que, quando ele for zerado, o roteador descarta. Então, qual que é a estratégia do traceroute? A máquina manda um pacotinho com TTL igual a 1, né, para o destino que eu especifiquei. Olha só. Aqui, ó, esse host aqui, o 10001, ele quer testar o caminho até esse host aqui, ó, o 926812. Então, ele vai fazer um traceroute 1926812. Só que o que o traceroute faz? Isso é automático, tá, gente? Ele manda um pacote com TTL1. Né? Por que ele manda o pacote TTL1? Porque na hora que esse pacote chegar no primeiro roteador, todo roteador pega o TTL e reduz em uma unidade. Tá? Quando ele reduzir isso aqui em uma unidade, o TTL vai ser zerado. Por padrão, quando o roteador tem um TTL zerado,
ele descarta o pacote. Então, esse pacote que foi colocado com destino para esse host, mas com TTL igual a 1, ele vai ser descartado por esse roteador aqui, o primeiro. Ele vai ser descartado pelo primeiro roteador, porque o roteador vai zerar esse TTL. E toda vez que o roteador descarta o TTL, toda vez que o roteador descarta o pacote, tá? Porque o TTL foi zerado, ele manda uma mensagem SMP de tempo excedido. Quer dizer, o pacote circulou pela rede e teve o TTL zerado neste roteador. O roteador não sabe de onde o pacote veio. Ele não sabe. Ele não sabe que a máquina de origem colocou um TTL muito pequeno. Ele simplesmente pegou o pacote que chegou para ele, que estava com TTL igual a 1, zerou esse TTL, e aí ele manda uma mensagem para a origem, dizendo, olha, o seu pacote chegou aqui e o TTL foi zerado, o tempo foi excedido. Ele devolve uma resposta para essa origem. Quando ele devolve essa resposta, o roteador está informando qual é o endereço IP dele. Então, a máquina de origem descobriu, com essa resposta, qual é o endereço IP do primeiro roteador entre ele e o destino. Na sequência, ele manda outro pacote para o mesmo destino com TTL2. Esse pacote vai passar pelo primeiro roteador. O primeiro roteador vai pegar e vai reduzir esse TTL aqui para 1 e encaminha, né, em direção ao destino. Quando o pacote chega no segundo roteador, o TTL, que estava com 2, foi reduzido para 1, vai chegar nele e ele vai reduzir para 0. Aí vai acontecer a mesma coisa. Todo roteador que reduz o TTL para 0, ele descarta o pacote e manda uma mensagem SMP de tempo excedido. E nessa mensagem, esse roteador informa qual é o endereço IP dele. Quando isso chega na origem, a origem vai saber agora qual é o endereço IP do segundo roteador no caminho para o destino. E isso vai acontecer, gente, de forma gradativa. Então, agora TTL3, para que o pacote chegue até o terceiro roteador, e o terceiro roteador descarte e mande uma mensagem de ICMP de tempo excedido. Isso vai acontecer até o pacote chegar no destino. Então, a origem vai aumentando gradativamente o TTL para saber quais são os roteadores que estão no caminho. Então, olha só, o TTL4 vai passar pelo primeiro, diminui para 3, o segundo diminui para 2, o terceiro diminui para 1, e aí, quando ele chega no destino, ele está com o TTL1, e esse cara não é roteador, ele não descarta, ele simplesmente responde a mensagem. Ele manda uma resposta de CMP de eco. Tá? E aí, quando a máquina de origem recebeu a resposta do destino, ele já conheceu todo o caminho, né? Ele já conheceu todos os roteadores que estão no caminho entre origem e destino. Tá? Olha só. Olha só. Eu vou fazer aqui um trace. No caso aqui do Windows, né? O trace route é o comando trace RT, tá? Eu vou fazer isso aqui, por exemplo, na máquina da Google. Tá? Mas eu vou fazer uma coisa. Aliás, antes de fazer o trace route, eu vou fazer um ping na máquina da Google. Para responder. Tá? Mas eu quero saber qual é o caminho entre a minha máquina e a máquina da Google. Eu poderia fazer um ping com o TTL igual a 1. Né? Eu vou reproduzir o que aconteceu na animação aqui. Ó, tá? Para eu poder ajustar o TTL, eu coloco a opção "-i". Então, vou fazer assim, ó. "-i 1". Quer dizer que eu estou criando aqui um pacote ping na minha máquina com o TTL igual a 1. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer o pacote sair da minha máquina, chegar no roteador aqui de casa, ele vai pegar o TTL, que é 1, vai diminuir para 0, vai descartar, vai mandar uma mensagem de resposta, né, dizendo que não pode encaminhar esse pacote. Olha lá. A vida útil TTL expirou em trânsito. Mas quem está respondendo? É esse cara. Quem é esse cara? Quem é esse cara aqui, Daniel? Que cara? 1.1? É o teu roteador. É o meu roteador. Por que eu sei disso? Porque eu fiz um ping, eu fiz um ping no DNS da Google. Tá? Mas no meu ping, eu coloquei aqui que ele vai sair da minha máquina com o campo TTL igual a 1. De forma que na hora que ele chega no meu roteador, o meu roteador, por padrão, vai diminuir esse TTL, vai zerar, e quando acontece isso, ele descarta o pacote.
Mas ele descarta o pacote e manda uma mensagem de resposta para mim. Ele diz, olha, o meu pacote saiu com um TTL muito pequeno, de maneira que a vida útil do pacote expirou antes de chegar no destino. E aí eu descobri que o meu roteador tem esse endereço IP. Tá? Se eu fizer a mesma coisa com o TTL2, o que vai acontecer? A mesma mensagem. Mas quem está respondendo agora? Não é mais o meu roteador. Né? É esse cara aqui. Esse cara aqui, com certeza, é outro roteador. Tá? É o roteador do meu provedor. Com certeza. Tá? Ele está respondendo. Aí se eu fizer colocar o TTL3, olha só, mudou o número. 172.21.158. É um outro roteador. Tá? Eu já fiz o teste antes, né? Até o 12 vai espiral. Aqui chegou no 12º roteador entre a minha máquina e o DNS da Google. O 12º descartou o meu pacote. 12º descartou. Se eu fizer um TTL com 13, olha só, quem está respondendo é o próprio DNS da Google. Né? Ou seja, entre a minha máquina e o DNS da Google, tem 12 roteadores. 12. Tá? Esses 12 roteadores pegaram o TTL que eu coloquei aqui, 13, foram diminuindo de 1 em 1, de maneira que o TTL chegou com o valor 1 lá no Google. Tá? Bom, mas isso aqui eu fiz manualmente para poder mostrar o mesmo processo que aconteceu na animação ali. Se eu usar o traceroute, ele já faz isso para mim automaticamente. Ele vai mandando um ping com um TTL1, depois o ping TTL2, que vai mostrando uma lista aqui, ó. Olha só. Ó, o primeiro endereço IP que aparecer aqui é do meu roteador. Olha lá. É o mesmo que apareceu agora há pouco. O segundo endereço IP vai ser do roteador do provedor. O terceiro é do próximo roteador. Até o número 12 vai ser endereços IP de roteadores que estão no caminho entre a minha máquina, né, e o DNS da Google. Né? E o 13º, você vai perceber que é exatamente o endereço IP da Google que vai me responder. Tá? Para que serve o traceroute? Qual o objetivo de saber o caminho? Quando está tudo funcionando, não tem preocupação com o traceroute. Tá? Mas quando eu faço uma tentativa de conexão com uma máquina remota e ela não responde, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer um ping, né, para verificar se, eventualmente, é o serviço daquela máquina que está fora do ar. Por exemplo, eu quero acessar um site. Né, eu quero acessar o site da Microsoft. Tá? E o site da Microsoft está fora do ar. Pode ser que seja um problema do site ou pode ser que seja um problema da máquina. Tá? Então, eu poderia, alternativamente, fazer um ping. Né? Eu tentei acessar o site pelo navegador, não funcionou. Eu vou lá e faço um ping. Tá? O ping não funcionou, eu posso fazer um traceroute. Tá? Observe aqui, ó, foram 13, tá vendo? Como tinha acontecido aqui anteriormente. Eu precisei de colocar o TTL13 até chegar no da Google. Aqui funcionou, tá? Aqui funcionou. Mas olha só, lembra daquele ping que eu fiz? Esse ping aqui, ó, que não respondeu? Supondo que isso aqui fosse uma máquina que eu realmente quisesse acessar, eu imagino, eu esteja considerando que ela está funcionando, tá? Então, eu preciso saber até onde o meu pacote está chegando. Tá? Com ping eu não sei. Só sei que não está funcionando. Existe um problema no meio do caminho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar um traceroute. E aí eu vou saber, ó. Qual foi o primeiro roteador para chegar até lá? Tem que ser da minha casa, né? É o mesmo que mostrou anteriormente. E o segundo roteador? Do provedor. E o terceiro? Né? Qual que é? Pode passar até por um caminho diferente. Enfim, eu vou verificando quais roteadores vão respondendo. Se por uma... Olha só, olha que legal aqui. Vocês estão vendo aqui qual foi a máquina que eu acessei? Estão vendo aí? Você é um hacker mesmo, Kleber. Um número totalmente aleatório, rapaz. Né? E eu estou vendo que é a máquina da NASA que eu acessei. Vamos ver. Então, o que acontece? Eu sei que essa máquina não está respondendo. Mas será que é porque ela está fora do ar? Ou será que é porque tem algum roteador no meio do caminho, né, que está impedindo essa mensagem chegar até lá? Né? Se for esse o caso, pode ser que o problema esteja nesse roteador. Né? Ou pode ser que esse roteador realmente não esteja respondendo ping. Enfim,
Com o traceroute, eu consigo saber até onde o pacote foi. A máquina não respondeu. Mas será que o pacote chegou na máquina? Eventualmente pode ter parado no meio do caminho. Né? Como é uma máquina da NASA, eu suponho que o pacote vai chegar até a rede da NASA. Vai chegar lá, né? E aí lá dentro da rede tem mecanismos de segurança que vão impedir que o meu ping chegue nessa máquina aqui. Tá? Olha que legal também, o tempo de resposta. Até esse roteador aqui, ó, foi um tempo baixo, né? Na casa de menos que 10 milissegundos. A partir dele, pode ser que seja uma passagem de link internacional, né? Sei lá, saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, né? Aí ficou maior o tempo. Ó. Ficou maior o tempo. Tá? Aí chegou aqui nesse System Integration, tá? E aí começou com a mensagem de esgotado o tempo limite. Né? Quer dizer, o que eu posso deduzir? Eu tentei acessar essa máquina, ela não respondeu. Né? Por que ela não respondeu? Porque, por algum motivo, o pacote chega até esse roteador e não segue. Qual motivo, eu não sei. Mas eu sei que o processo de comunicação está parando ali. Está parando nesse roteador aqui. Pode ser que ele esteja configurado, né, com algum mecanismo de segurança para evitar que o meu ping realmente passe desse roteador e chegue até o destino. Eu não sei se esse roteador aqui é um roteador da NASA. Poderia ser. Né? E aí seria um mecanismo de segurança para não entrar na rede deles. Ok? Mas se não fosse o caso, né, então suponha que eu estivesse tentando acessar um servidor conhecido, né, por exemplo, do IEFSU de Minas, e não tivesse conseguindo acessar. Eu poderia usar o traceroute para verificar se o problema é meu, ou se o problema é do IEFSU de Minas, ou se o problema estaria em algum roteador entre a minha casa e a rede do IEFSU de Minas, né, para poder me posicionar melhor com relação ao problema. Do ponto de vista do usuário, pouco importa onde está o problema, eu quero que alguém resolva para mim. Do ponto de vista do administrador da rede, isso é muito importante. Porque se o problema for na minha rede, sou eu que tenho que resolver. Né? Se o problema for na rede de um provedor que eu estou utilizando, eu posso ligar no provedor e com propriedade dizer para ele, olha, eu estou fazendo aqui um teste de conectividade e eu detectei que tem um problema no roteador da sua rede. Eu posso até falar para eles, olha, o roteador que está com problema é esse aqui, ó. Os caras poderem arrumar. Tá? Se não for meu provedor, eu posso passar o pepino para ele. Falar, olha, estou aqui tentando acessar tal rede aí, para frente de vocês, esse é o endereço IP, vê se você consegue resolver para mim o problema aí. Tá? E aí eles vão passar para o fornecedor de serviço de internet deles, que passa para outro, até que alguém resolva. Ok? Perguntas, pessoal? O Ellison, o Renan fez a brincadeira que o FBI ia bater aqui. Pois é, um risco, né? E foi um número aleatório mesmo, cara, que eu coloquei. E o Ellison falou que pediu para poder verificar se existe vida inteligente fora da Terra. Né? Pois é. Não sei como eu faria isso não, Ellison, mas quem sabe, né? Usando lá as máquinas da NASA, né? Pode ser. Alguma dúvida, pessoal, com relação aos comandos ping, traceroute? Alguma curiosidade? Não. Beleza. Bom, aqui tem uma atividade Packet Tracer que eu gostaria que vocês tentassem fazer. Eu não vou parar a aula para a gente poder falar sobre isso agora, para poder exercitar um pouco disso, tá? Então, aqui está falando de você executar comando, por exemplo, ipconfig/al, que eu mostrei aqui agora no meu prompt de comando, na minha máquina real, tá? Você pode fazer na sua máquina real também, mas é porque aqui eu tenho uma situação, um cenário, onde eu tenho uma topologia conhecida, com 3 roteadores, né? Com endereços IP já pré-configurado, e aí eu conseguiria ver o trace, né? Tanto IPv4 quanto IPv6, né? Por exemplo, na minha casa aqui eu não consigo testar IPv6, porque eu não tenho conectividade IPv6 com a internet aqui. Né? Então, eu recomendo que vocês tentem fazer isso daí para experimentar essas coisas, né? Num ambiente já, digamos, controlado. Depois que vocês aprenderem, entenderem bem como é que funciona, aí vocês podem tentar fazer aí na máquina real de vocês. Tá?
Tem um outro PECT 3 também, né? Testando o caminho, numa outra topologia, né? Então, aqui para usar o ping. Aqui, no caso, tem um erro, então, assim, tentar identificar erro. É legal essas coisas que estão com erro também, para vocês criarem a malícia, né? De saber o que fazer na hora para resolver um problema. Tá? Aqui tem um outro também, ó, para solucionar problema. Acho que é legal que vocês tenham que fazer todos esses daí. Tá? E acabou, né? Acabou aí o capítulo 7. Tá? Bom, se por acaso alguém for tentar fazer essas atividades agora, eu fico aqui até as 10h30 para poder, eventualmente, tirar dúvidas. Né? Eu gosto bastante de aproveitar o tempo que nós temos. Tá? Então, são 10 horas, nós temos ainda meia hora de aula. Então, assim, se vocês quiserem, não vou obrigar ninguém, vocês poderiam estar fazendo essas atividades aí na casa de vocês agora, eu vou ficar aqui conectado, e aí, qualquer dúvida, é só me chamar, tá? Se não quiserem, tudo bem, a gente encerra a aula, mas eu gostaria que vocês fizessem. Por quê? Porque nós estamos encerrando mais um capítulo, né? O capítulo 7. Eu já vou habilitar aqui esse exame de capítulo, vou fazer isso aqui agora, tá? E, como nós marcamos a prova, né, para o dia 15, eu vou habilitar isso daqui, né, para que vocês possam fazer até a data da prova para o dia 15. Tá? Então, vai ficar a prova e esse exame de capítulo aqui para vocês fazerem. É legal porque vocês vão fazer isso aqui e, ao mesmo tempo, estão estudando, se preparando para a prova, né, que vai ser no mesmo dia. Estou colocando para as 11h59, mas é interessante que vocês façam antes. Tá? Então, já está aqui habilitado o exame de capítulo. Então, quanto mais vocês praticarem, melhor. Tá bem? Nessa prova, a gente vai fazer aqui algumas perguntas teóricas e vamos fazer também algumas atividades práticas simples aqui no PECT Trace. Então, na prova vai ser cobrado de vocês algum cenáriozinho simples para que vocês possam configurar e fazer ele funcionar conforme as discussões que nós fizemos aqui. Tá? Então, quem por acaso ainda não se aventurou, né? não botou a mão na massa no PECT Tracer, recomendo que faça para poder se preparar para a nossa prova aí do dia 15. Tá bem? Alguma pergunta, pessoal? Eu ia perguntar como que ia ser a prova mesmo, aí você falou e tudo, tá tranquilo. A gente vai ter uma prova com duas partes, né? Uma parte teórica, então as perguntas vão ser baseadas aí nesses capítulos que a gente estudou, né? Capítulos 6 e 7 da Academia Cisco, tá? Camada de rede, que é o capítulo 6, e endereçamento IP, que é o capítulo 7. E algumas questões de cunho prático para vocês fazerem no PECT 3 e me devolver. Bem? Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês vão tentar fazer essas atividades do capítulo 7 agora? Agora 27 minutos que temos? O Ellison não pode fazer agora. Tudo bem, Ellison, sem problema, tá? Eu só quero saber se alguém vai tentar, porque senão eu encerro a aula, não vou ficar aqui esperando à toa. Eu vou sair, professor, depois eu faço. Beleza, Daniel. Bom final de semana para você, viu? Outro também. Fala. Bom, quem não for tentar fazer, fica à vontade de poder sair, tá, pessoal? Boa noite, Wellington. Ok, Renan, sem problema. Mas não deixa de fazer, tá? Muito importante essas práticas, tá? Boa noite, Ellen. Bom final de semana. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Renan. Até mais. Até a próxima semana. O professor, tem uma pergunta. Pode falar. Aqueles capítulos lá que é o 3, o 4 e o 5, que são do semestre anterior,
Teria como o senhor depois habilitar eles para ser feito no período das férias? Tá, eu marquei para quando? Eu nem me lembro. Era até dia 30 de novembro. Eu marquei para o dia 30 de novembro? Isso. Tá, deixa eu fazer aqui agora, porque esse é um pouco chatinho de fazer, e aproveitar que tem esses 20 minutos aqui. Eu vou parar de gravar a aula, tá? Só um minutinho. Uhum.